Vamos à questão de número 131. O Poder Judiciário pode, de ofício, apreciar a validade de um ato administrativo e decretar a sua nulidade caso seja considerado ilegal, certo ou errado. Se você marcou certo, você errou. De ofício, não. O Poder Judiciário pode sim anular um ato administrativo quando ilegal, mas necessita ser provocado. A administração pode anular seus próprios atos ilegais sem provocação. Ela pode anular. Mas o Poder Judiciário necessita de provocação e não pode de ofício, ok? Questão de número 132. Acerca dos atributos dos atos administrativos, analise as seguintes assertivas. Por favor, leia e marque a sua resposta. Já respondeu? O gabarito é a letra? Letra C, 1 e 4 estão corretas. Vejamos. A imperatividade é um atributo que não existe em todos os atos administrativos. Não. A gente viu lá nas características dos atos administrativos que a imperatividade, também conhecida como coercibilidade, nem todo ato administrativo tem. O gesto de para e do guarda de trânsito possui imperatividade. Agora, a autorização para dirigir é um ato de gestão e não possui imperatividade. Portanto, a letra A está correta. O 2. A autoexecutoriedade consiste em atributo existente em todos os atos administrativos. Nós vimos também que não são em todos os atos administrativos. Nós temos aqui, vamos voltar, vejamos na autoexecutoriedade. Olha, último ponto aí, a executoriedade, executar sem o judiciário. Nem todo ato tem, somente quando está previsto em lei ou quando o ato é urgente. Portanto, nem todo ato, quando eu digo que a questão diz que a autoexecutoriedade consiste em atributo existente em todos os atos? Não. Somente em alguns, quando previsto em lei ou quando o ato for urgente. Item 3. O atributo da tipicidade existe tanto em relação aos atos administrativos unilaterais quanto em relação aos contratos. Você vai guardar isso aqui, pessoal, anotar, porque é uma informação nova. O atributo da tipicidade só existe nos atos administrativos unilaterais. Não existe em relação aos contratos. Dá um print aqui no texto que eu vou passar agora. Observe, olha. A tipicidade existe apenas em relação a atos unilaterais de vontade da administração. Segundo os autores, não existe tipicidade nos contratos, atos bilaterais, porque com relação a eles não há imposição da vontade da administração, já que o acordo só se efetiva com a aceitação do particular. Depende da aceitação do particular para fechar um contrato, então não pode haver essa tipicidade, portanto, nos atos bilaterais. O que vem a ser a tipicidade? Todo ato administrativo tem sua aplicação determinada, não podendo ser usado para outra. Exemplo, remoção para punir o servidor e não pela necessidade do serviço. Portanto, o administrador, ele então não pode um ato que tem uma determinada aplicação ser utilizado para outro, mas isso só funciona nos atos unilaterais. Guarde isso e você não vai errar na prova. E o 4. Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com presunção de legitimidade. Sim, não importa que ato for, todos eles possuem presunção de legitimidade, até que seja provado que há uma ilegalidade e ele seja anulado. Então, ele é legítimo, ok? 1 e 4 são corretos. Questão de número 133. É um ato administrativo que, com efeitos retroativos, sana vício de ato antecedente, transformando em ato distinto de diferente categoria tipológica, desde seu nascimento. Há um ato viciado e, para regularizar a situação, ele é transformado em outro. Qual é o nome? O gabarito é a letra C, sanatória. A sanatória de um ato administrativo é quando você vai pegar um ato administrativo e vai transformar em outro ato distinto. Você vai sanar este vício, transformando em outro ato distinto de diferente categoria tipológica desde o seu nascimento, ok? Um ato será transformado em outro, sanatória do ato administrativo. Questão 134. Em relação ao regime jurídico dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. Pause o vídeo e responda.
Questão de 2015, resposta correta é a letra A. A convalidação abrange os elementos, a forma e a competência do ato administrativo e possui efeito ex tunc. Nós vimos uma questão parecida e a questão que a gente viu falava de motivo e finalidade. Realmente não atinge o motivo e a finalidade. A convalidação do ato administrativo abrange os elementos, a forma e a competência do ato administrativo e possui efeito ex tunc, ou seja, desde o seu nascedouro. Perfeito. Agora as outras. Letra B. A revogação do ato administrativo implica em efeitos ex tunc? Não. Revogação não. A anulação sim. A revogação é dali para frente, não tem efeito ex tunc. Letra C. O Poder Judiciário pode revogar atos administrativos? Não, somente anular. Letra D. O ato vinculado caracteriza-se pelo juízo de conveniência e oportunidade? Não, isso é ato discricionário. Letra E. A anulação extingue com efeito ex nunc o ato administrativo sobre o qual ela incide. A anulação possui efeito ex tunc e não ex nunc, ok? Ex tunc para anulação, ex tunc com T para anulação, ex nunc para revogação. Questão de número 135. Caducidade é retirada do ato administrativo por ter sobrevindo norma superior que torna incompatível a manutenção do ato. O ato estava de acordo com a lei, mas sobreveio uma nova que o tornou incompatível. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Isso é caducidade. Observe que a caducidade é diferente da sanatória. A sanatória é quando um ato é transformado em outro, modificando sua categoria tipológica. Já a caducidade não. Caducidade é retirada do ato por ter vindo o quê? Uma norma superior. Na caducidade não haverá transformação, haverá a retirada. A sanatória não se retira o ato, se modifica. Na caducidade é retirada, já que veio norma superior que o transformou em incompatível. Questão de número 136. 2014, questão, olha. Os atos administrativos são praticados por servidores e empregados públicos, bem como por determinados particulares, a exemplos dos concessionários e permissionários de serviços públicos e oficiais de cartórios. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. É ampla a competência para praticar atos administrativos. Todos os agentes públicos praticam atos administrativos, entre eles os agentes honoríficos, entre eles os concessionários, permissionários, também todos aqueles que em determinado momento têm alguma atribuição pública, alguma função pública, eles praticam atos administrativos. Questão de número 137. Atualmente, no âmbito federal, todo ato administrativo restritivo de direitos deve ser expressamente motivado. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está certo. Eu disse atos administrativos restritivos de direitos. Olha, a Lei de Processo Administrativo, Lei 9784, no seu artigo 50, diz o seguinte: os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos quando... Somente o item 1 a gente mata a questão, olha, neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Então, se negou, limitou ou afetou direitos, então eles devem ser motivados. É a motivação do ato administrativo. Então, vamos voltar para a questão. Olha, observe, atualmente no âmbito federal, todo ato administrativo restritivo de direitos devem ser expressamente motivados. Verdade, com base na Lei de Processo Administrativo, que também é matéria de nossa prova. Questão de número 138. Os atos da administração que apresentem vício de legalidade deverão ser anulados pela própria administração. No entanto, se tais atos decorrer efeitos favoráveis a seus destinatários,
o direito da administração de anular esses atos administrativos decairá em 5 anos contados da data em que forem praticados, salvo se houver comprovada má-fé. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Também está certo. É isso mesmo. Todos os atos administrativos ilegais, deverão ser anulados pela própria administração. Até aqui está correto. Olha, ilegais devem ser anulados pela administração. Só que esse ato ele produz efeito favorável para alguém. Então, para os seus destinatários. Neste caso, a administração tem o prazo de 5 anos contados da data que forem praticados para anular esses atos. Nós vimos ali sobre a prescrição ali deste ato administrativo. Nós estudamos sobre isso e vimos que decai o prazo ali decadencial de 5 anos. Nós vimos aqui lá em anulação do ato administrativo, último ponto aí, artigo 54 da Lei de Processo Administrativo. A administração tem o prazo de 5 anos para anular seus atos administrativos que produzem efeitos favoráveis a terceiros. Neste caso, ela tem esse prazo de 5 anos. Se não fez, ela não pode fazer mais, salvo que, se houver má-fé, houve má-fé de alguém para tentar encobrir esse ato, por exemplo, então esse prazo de 5 anos não será contado. Mas a questão está certa, questão de número 139. Os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade, o que significa que serão considerados válidos até que sobrevenha prova em contrário. Isso está certo ou errado? Ficou fácil, nós já fizemos uma questão semelhante, essa questão está certa. A presunção de legitimidade, ele é válido até que sobrevenha prova em contrário. E para encerrar esse vídeo, questão de número 140. Os atos administrativos devem ser praticados necessariamente por escrito em atendimento ao princípio do formalismo, certo ou errado? Se você marcou certo, você errou dessa vez. Não, realmente existe o princípio do formalismo, mas nem todo ato deve ser necessariamente por escrito. Via de regra, o ato da administração é escrito, mas são admitidas outras formas, verbal, sinais, etc. Nós já falamos muitas vezes sobre isso. Isso é questão típica CESP. Pessoal, terminamos aqui também esse vídeo. Eu aguardo você na próxima aula.